De onde viemos? Estamos sozinhos? Para onde vamos? Estas são perguntas com que a humanidade convive desde seus primórdios. Afinal, quem nunca olhou para o céu e se perguntou o que havia além de nós? Tal curiosidade alimenta aqueles que, desde a antiguidade até os dias atuais, procuram respostas para tantas indagações. Filósofos, teólogos, físicos, químicos, astrônomos e os mais diversos estudiosos de diferentes campos da ciência se aventuram em tentar responder esses questionamentos. E nunca antes na história estivemos tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Este pequeno pálido ponto azul é o planeta Terra, o único lugar em que a espécie humana é capaz de sobreviver, em seu primeiro retrato realizado há mais de 30 anos. Nela, nos damos conta que não passamos de menos que um pequeno grão de areia diante da vastidão do universo. E mesmo sendo detentores de um tamanho tão ínfimo, possuímos uma característica única, que nos diferencia nessa imensidão: a vida. Com tantas perguntas aguardando respostas e muito ainda a ser desbravado, emerge uma ciência que une as mais diversas áreas do conhecimento científico para nos ajudar a resolver tantos porquês. Essa é a astrobiologia, um campo de pesquisa destinado a entender a origem, a evolução, a distribuição e o futuro da vida, na Terra ou fora dela. Para podermos entender o futuro, é preciso antes compreender quais são nossas origens. Por isso agora vamos voltar ao passado, há cerca de 13,7 bilhões de anos, nos primórdios do nosso cosmos. Nosso universo se originou em um momento ainda pouco compreendido e que denominamos de Big Bang. Com essa denominação, queremos indicar o momento em que a expansão do universo se inicia. Bem no início da história do universo, a densidade de matéria e a temperatura eram altíssimas, mas com a expansão, o universo começou a se resfriar. Os quarks, partículas elementares constituintes básicas da matéria, puderam, com a diminuição da temperatura, se juntar para formar os prótons e nêutrons, os dois elementos fundamentais do núcleo atômico. Agora, com o ambiente menos denso e com menos colisões, foi possível que essas partículas se unissem, ocorrendo a nucleossíntese primordial, e com isso, a formação dos elementos químicos leves, como o hidrogênio e o hélio, que compõem 98% da massa que conhecemos do universo. A formação desses elementos deu origem a grandes nuvens de poeira cósmica que formaram então as galáxias e as estrelas. Foi no interior dessas estrelas que iniciou-se o processo de síntese, a partir da fusão nuclear dos átomos de hidrogênio, dos outros elementos químicos mais pesados que compõem o resto da tabela periódica, como o oxigênio e o carbono, que estão essencialmente ligados à vida. Mas como esses elementos teriam chegado até nós, na Terra, e possibilitado que aqui houvesse vida? Existem indicações que foi durante o processo de formação da Terra, há bilhões de anos, quando o planeta primitivo era continuamente bombardeado por meteoritos e cometas, que ocorreu a difusão desses elementos químicos vindos do espaço. Hoje sabemos que eles podem ter sido fundamentais para o surgimento da vida, já que foram cruciais para a formação das moléculas que, com o tempo, deram origem a formas mais complexas. De todo modo, esse fenômeno ainda não é bem compreendido pelos cientistas, devido à sua complexidade, e a fórmula mais promissora aponta para alguns fatores como a presença de água em estado líquido, moléculas complexas de carbono e uma fonte de energia como o Sol para que as reações químicas ocorram. A evolução das formas de vida que surgiram nos primórdios permitiu que chegássemos aos modelos de civilização que conhecemos hoje, possibilitando pensarmos em formas de compreender o cosmos, expandir os domínios do que conhecemos e, finalmente, esboçar a resposta para se estamos ou não sozinhos no universo. Para os cientistas à procura de formas de vida extraterrestre, o universo ainda revela muitas surpresas e é um território digno de exploração. Apenas na Via Láctea, há centenas de bilhões de estrelas, cada uma podendo ter um sistema planetário próprio.
Assim sendo, a probabilidade de que alguns desses inumeráveis mundos tenham condições que os façam habitáveis, ao menos pelo que se conhece com base na vida terrestre, pode ser muito grande. Foi assim, com o aprimoramento de técnicas observacionais, que os cientistas iniciaram a busca por planetas potencialmente habitáveis orbitando outras estrelas, a diversos anos-luz de distância da Terra, os chamados exoplanetas. O primeiro exoplaneta de uma estrela como o nosso Sol, batizado de 51 Pégasi b, foi descoberto em 1995. Nos dias atuais, já conhecemos mais de 4.550 planetas identificados em outros sistemas planetários usando uma variedade de métodos de detecção. Isso é apenas uma pequena amostra da Via Láctea, a galáxia em que estamos localizados. E esse número pode aumentar cada vez mais conforme novos telescópios são lançados no espaço, uma vez que pesquisas recentes já indicam a possível descoberta do primeiro exoplaneta em outra galáxia. Mas a grande questão é: existem evidências de vida em outros sistemas planetários? Nessa jornada à procura de seres extraterrestres, os cientistas buscam por diversos fatores que possam aumentar essas probabilidades, como, por exemplo, a busca por mundos semelhantes ao nosso, sendo que para isso é considerada a chamada Zona Habitável das Estrelas, uma região com temperatura adequada para a existência de água líquida na superfície dos planetas. Os limites da zona de habitabilidade são baseados na posição do planeta em seu sistema e na quantidade de energia radiante que recebe da sua estrela. Em 2013, os dados do satélite Kepler, um telescópio espacial lançado pela NASA para descobrir exoplanetas, apontou que poderiam haver até 40 bilhões de planetas, do tamanho da Terra, orbitando nas zonas habitáveis de estrelas semelhantes ao Sol e em anãs vermelhas, somente na Via Láctea. Outros fatores astrobiologicamente favoráveis envolvem, por exemplo, o tipo de estrela, uma vez que estrelas como o Sol são consideradas mais propícias, já que proporcionam energia luminosa de modo estável durante vários bilhões de anos. Também são observados fatores que dizem respeito ao tipo de planeta, principalmente sua densidade, que indica se ele é rochoso, sendo capaz de ter ou não uma superfície que possa abrigar água líquida, mas também um campo magnético expressivo. E por fim, a procura das chamadas bioassinaturas, obtidas analisando de forma indireta a luz que chega desses planetas e procurando por marcas de moléculas que são produtos do metabolismo de organismos vivos. Contudo, essa é apenas a vida como a conhecemos, e portanto, não podemos descartar a possibilidade de a vida ter florescido em outros mundos a partir de combinações diferentes das que aconteceram por aqui. Diante de tantas descobertas e avanços científicos, voltamos a algo que ainda fascina a humanidade: a possibilidade de viajar para outras estrelas. Talvez o maior desafio nessa jornada sejam as grandes distâncias interestelares que tornam as viagens tripuladas consideravelmente longas, chegando a milhares de anos. Algumas opções já são cogitadas para a solução desse problema, como naves que mantenham gerações de humanos ao longo dos milhares de anos, ou ainda a animação suspensa, chamada de hibernação, congelamento de embriões e o upload da mente, por mais ficcional que isso possa parecer. Contudo, novas tecnologias de sistemas de propulsão e aceleração constante podem tornar as viagens interestelares substancialmente mais rápidas, em torno de dezenas de anos. Os avanços científicos e tecnológicos atuais apontam que estamos cada vez mais próximos de explorar sistemas estelares vizinhos ao nosso. O desenvolvimento de novos telescópios que permitam estudar especialmente a composição de exoplanetas próximos irá nortear os principais alvos para as primeiras viagens espaciais. É provável que sejam enviadas inicialmente espaçonaves não tripuladas para estes próximos destinos. Porém, após o aperfeiçoamento dos sistemas de propulsão para aquisição de velocidades consideravelmente altas, talvez as viagens tripuladas finalmente se tornem possíveis, alimentando as esperanças da humanidade em desbravar novos mundos. Atualmente, a tendência é que cada vez mais a população mundial cresça. Por isso, é essencial pensarmos em escala planetária de crescimento populacional, o possível esgotamento de recursos e, consequentemente,
a necessidade de colonizar outros planetas pode acabar se tornando de extrema importância. Além das questões de sobrevivência da nossa espécie, outros motivos podem impulsionar a colonização de planetas em outros sistemas solares, como interesses econômicos e comerciais na exploração de recursos. Mas, acima de tudo, talvez um dos principais alicerces da exploração espacial ainda seja a própria natureza humana, curiosa, exploratória, habilidosa e adaptável, características tais que fizeram com que a humanidade dominasse a tecnologia, a ciência e o planeta. Contudo, para que a exploração interestelar se torne plausível, é essencial que encontremos planetas habitáveis capazes de suportar vida, sobretudo a vida humana. Compreender o nosso planeta é um primeiro passo para entender o que pode ser a vida no universo. Como ela se forma, como ela se constitui, como ela se distribui. Ainda existe uma vastidão imensurável para ser desbravada, e assim sabemos se realmente estamos ou não sozinhos. Porém, pelo menos por enquanto, este é o nosso único lar, um pequeno pálido ponto azul que abriga tudo que somos.